Olá, boa noite, professor Walter, demais colegas. Aqui o meu vídeo sobre a constitucionalização simbólica, escrito pelo professor Marcelo Neves. Solicitado aqui o vídeo sobre o texto em que foi proposto pelo professor. Realmente, como todos sabem, tive bastante dificuldade em relação ao texto, muito profundo, e solicitei até para os colegas aí no grupo ajuda e informações para conseguir interpretar o texto, e eu acho que consegui ao menos entender um pouco essa influência com relação à teoria dos sistemas, né, que partiu primeiramente no aspecto da biologia pelos professores chilenos aqui, o Maturama, né, e Valera, e eles criaram esse sistema de biologia para a autorreprodução dos corpos, dos vegetais, e isso acabou sendo a base utilizada aqui pelo sociólogo alemão Niklas Luhmann, que fez essa adaptação dessa teoria biológica para criar a regra dos sistemas sociais. E assim, um desses sistemas seria o do direito, que teria a sua autorreprodução, né, a sua formatação específica no âmbito independente dele, e com isso ele se autorreproduziria e que teria uma cognição aberta, ou seja, poderia receber influências do meio de outros sistemas, mas mesmo com a influência, ele, caso consiga uma autorreprodução, seria o ideal para o professor Luhmann, né, para o sociólogo Luhmann. No entanto, aqui o professor Marcelo Neves, ele explica que pode ocorrer a influência de outros sistemas e efetivamente mudar essa autorreprodução do direito, surgindo então a alopoiese, né? No primeiro caso seria a autopoiese, já com essa influência e sim saindo no âmbito de autorreprodução, teríamos a alopoiese, em que os outros sistemas, né, então da política, da economia, conseguiriam influenciar o direito, e esse aspecto seria ruim do ponto de vista do professor Marcelo Neves, já que teríamos, em casos de países periféricos, né, em que os direitos e garantias fundamentais não estão muito fortes e que poderiam sim ser influenciados pelos outros sistemas, e aí a gente surgiria a Constituição Simbólica, onde esses direitos estariam previstos, mas não seriam efetivamente garantidos, né? Então, realmente é uma crítica que a gente enxerga um pouco aqui no Brasil. Isso realmente o professor até depois nas aulas explicou, que a gente acaba tendo uma sintonia com essa crítica do professor Marcelo Neves, porque a gente acaba enxergando isso um pouco aqui no Brasil, né? Por fim, essa teoria, a meu ver, se a gente analisar ao longo do histórico aqui das aulas do professor, é fruto de um pouco de um pragmatismo jurídico e analisa com mais crítica e realista o surgimento do próprio direito que nós estamos discutindo, né? E seria um pouco, a meu ver, uma crítica ao pensamento mais metafísico e moralista, né, do pensamento do modo anterior do Dworkin, e seus princípios morais ali quase inatingíveis ou difíceis, né, de aplicação empírica do juiz Hércules e até do romance em cadeia. Então eu entendi um pouco dessa forma, não sei se é o correto, de que essa teoria aqui dos sistemas, de que é mais pragmatista, seria um contraponto um pouco ao pensamento do Dworkin. Tá bom? Acho que eu consegui entender um pouco isso, peço perdão, bastante dificuldade, mas até pelas aulas aí foi essa a minha interpretação. Obrigado a todos, uma boa noite.